Tradutor. O Taquinho. No dia seguinte, Souta acordou de manhã cedo. Ele rapidamente foi ao banheiro para lavar o rosto, depois desceu para tomar café. Depois disso, Souta foi para a fazenda alimentar Yuko. Nós vamos sair, Yuko. Vou apresentá-la ao meu colega de classe. Souta disse enquanto olhava para Yuko que estava tomando seu café da manhã. Mu. Yuko olhou para ele por um segundo antes de voltar a comer sua comida. Souta sorriu olhando para ela. Souta e Yuko chegaram à guilda de aventureiros e descobriram que Brian já estava lá esperando por ele. Brian! Souta chamou Brian enquanto ele levantava a mão. Oh! Souta! Oh, o que é isso? Brian disse enquanto apontava para o enorme urso atrás de Souta. Ela é Yuko, minha parceira. Disse Souta. Não me diga. Você é um domador. Brian disse enquanto olhava para Yuko. Sim. Souta só conseguiu acenar com a cabeça. Ele tentou se lembrar se havia algum outro domador nesta cidade e não encontrou nenhum em sua memória. A maior parte dos domadores poderia ser encontrada em Ambrosie. Ambrosie era um país poderoso situado ao norte da Floresta da Luz. Era um país onde as pessoas não discriminavam os monstros, já que a maioria deles eram domadores. Essa também foi a razão pela qual outros países, que sofreram com a maré de monstros, isolaram o país. Eles tentaram derrubar Ambrosie muitas vezes, mas infelizmente para eles, o exército de Ambrosie era extremamente poderoso. Oh! Não achei que você fosse um domador, de jeito nenhum. Brian disse surpreso enquanto sua boca se transformava em um cu. Souta percebeu que a guilda dos aventureiros estava estranhamente quieta dessa vez. Ele perguntou a Brian sobre isso. Acho que alguém disse que os caçadores estão aqui. Brian respondeu. Caçadores, Souta coçou o queixo. Ele olhou para Brian e perguntou, você tem certeza que são os caçadores? Eu não sei. Eu só ouvi enquanto estava aqui. Brian inclinou a cabeça. Ok, espere por mim aqui. Souta disse antes de se aproximar de um aventureiro. Você pode me dizer o que está acontecendo? Ele perguntou ao aventureiro. Há um avistamento de basilisco com orbe de monstro perto da cidade, então os caçadores vieram aqui para subjugar aquele monstro. O aventureiro disse. Ei! Souta se virou e olhou para o aventureiro. Há algo de errado. Você é um domador, certo? O aventureiro perguntou a Souta. Sim. Souta acenou com a cabeça em resposta à sua pergunta. Tenha cuidado. Não os ofenda. Os caçadores têm profundo ódio pelos monstros. Um movimento errado e eles matarão seu animal de estimação. O aventureiro o avisou. Ok, obrigado pelo aviso. Se eles vierem na Yuko então, a voz de Souta ficou mais fria e disse. Eu vou matar todos eles. Souta voltou para Brian. Vamos! Ele disse enquanto pegava sua bagagem. Ios! Brian ergueu o punho no ar. Yuko apenas seguiu atrás de Souta sem fazer nenhum som. Devo tentar caçar aquele basilisco? Mas, com minha força atual, não acho que seja possível, Souta pensou enquanto virava a cabeça para olhar para Brian e Yuko. Todos os monstros que ganharam orbe de monstro estavam no nível 40 e acima. A energia da besta que o orbe do monstro produzia era extremamente potente a ponto de poder matar um humano ou DM comum, nível 1-5, apenas fazendo contato com a energia de fera. Era venenoso para aquelas formas de vida inferiores. Foi uma das razões pelas quais esses países tentaram exterminar monstros. Nenhum humano ou DM comum poderia escapar com vida depois de se encontrar com um monstro de nível 40. Mesmo se pudéssemos caçá-lo. Não sobraria tempo porque os caçadores podem deixar a guilda dos aventureiros a qualquer momento. Souta pensou. Ele não tinha tempo para lidar com monstros de nível 40, pois seria necessário muito tempo e preparação para caçá-los. Além disso, os caçadores ficariam com raiva dele se ele roubasse seu trabalho. Isso lhes daria um motivo para perturbá-lo.
Os caçadores eram especialistas em lidar com monstros. Eles eram a força da guilda de aventureiros que só aceitava as missões de subjugação de monstros. Para se tornar um caçador, uma pessoa precisava se tornar um aventureiro de rank B. Em outras palavras, cada um deles era poderoso por direito próprio. Não é algo que um monstro que só passou pela primeira evolução como ele poderia lidar. Os caçadores também eram o problema dos personagens tipo monstro do jogo. Os caçadores perseguiram esses jogadores até morrerem. Foi também a razão pela qual os jogadores monstros se uniram e atacaram a guilda principal da Guilda dos Aventureiros no Reino Nivari. Era caótico no Reino Nivari naquela época, pois os jogadores matavam todos os NPCs que viam. Eles só pararam quando um aventureiro rank S aniquilou todos os jogadores. Solta balançou a cabeça e removeu esses pensamentos de sua mente. No momento, sua prioridade era completar os requisitos de sua segunda evolução. Diga, Solta. Para onde vamos agora? Brian perguntou com uma expressão animada. Floresta desolada, Solta respondeu. E? Brian exclamou e perguntou, o que é isso? Ais, Solta suspirou e então disse, a floresta entre o reino hebreu e o país Melosa. É isso aí. Brian disse ao entender para onde eles iriam. Ele então inclinou a cabeça e olhou para Solta. Esse lugar não é muito longe? Sim, é por isso que perderíamos a aula se demorássemos mais do que o que eu esperava, disse Solta. E? Eu não quero perder a aula. Venha, vamos terminar rápido. Ontem, Solta fez a missão de escolta até a vila perto da floresta desolada, então eles não precisavam andar. Eles tiveram uma jornada tranquila, pois não encontraram nenhum bandido no caminho. Demorou um dia e meio antes de chegarem à cidade do Desfiladeiro Seco. A cidade do Desfiladeiro Seco era a maior cidade desta área. Tem uma população de mais de 10.000. Muitos humanos e DM visitaram este lugar e algumas grandes corporações chegaram até aqui para vender suas mercadorias. Como esta cidade não fazia parte de nenhum país ou reino, os mercadores aproveitaram a chance para expandir seus negócios aqui. O imposto aqui era mais baixo em comparação com aqueles grandes países e reinos. Eles exportariam produtos de outros países para esta cidade, então era fácil adivinhar por que esta cidade era mais avançada do que outras cidades. Oh! Então esta é a cidade do Desfiladeiro Seco! Brian exclamou quando viu a movimentada cidade. Havia pessoas e lojas por toda parte. Parecia mais uma cidade do que uma vila. Muitas pessoas viraram suas cabeças para olhar para ele. Era raro ver um domador neste lugar. Todos eles focaram sua atenção no grupo de um humano, um DM e um monstro. É bom, certo? Solta disse enquanto avançava e entrava na cidade. Ele ignorou os olhares das pessoas ao seu redor. Vamos! Brian estava animado enquanto corria para frente. Vamos primeiro dar uma olhada em uma pousada, disse Solta a Brian. Brian virou a cabeça e disse, eu sei. Solta abriu a porta e olhou dentro da guilda. Eles viram muitas mesas redondas cheias de pessoas diferentes rindo e conversando. Alguns deles estavam olhando para quadro de missões para encontrar uma missão adequada para eles, e os outros estavam falando com a recepcionista. Solta e Brian entraram na guilda. Algumas pessoas olharam para eles, enquanto outras não se preocuparam em olhar para eles. Eles sabiam que muitas pessoas diferentes entravam e saíam da guilda de aventureiros. Primeiro, precisamos deixar a recepcionista registrar nossa missão, disse Solta enquanto entrava na fila. Ok. Brian acenou com a cabeça e o seguiu. Eles precisavam que a recepcionista registrasse a missão de escolta que eles completaram. Isso os ajudaria a ter um bom registro de sua identificação de aventureiro. Isso aumentaria sua taxa de conclusão e algumas pessoas pediriam uma missão pessoal para eles. Assim como alguns nobres que tinham aventureiros pessoais. Esses nobres não fizeram um pedido à guilda, mas, em vez disso, solicitaram pessoalmente os aventureiros em quem confiam. As recompensas de suas missões eram muito maiores do que o normal, então muitos aventureiros queriam um nobre para contratá-los. Solta e Brian se sentaram em uma cadeira vazia. Solta percebeu que alguns dos aventureiros estavam agindo de forma estranha.
Eles estavam inquietos enquanto falavam sobre algo. Brian não era tão sensível ao seu redor, então ele não tinha nenhuma ideia sobre a atmosfera estranha. Espere aqui. Solta disse a Brian antes que ele parasse e se aproximasse da mesa ao lado dele. Aconteceu alguma coisa aqui? Solta perguntou aos 3 aventureiros. Os 3 aventureiros olharam para Solta antes de se olharem. Houve um avistamento da cereja da luz mística. O que? Solta exclamou em voz alta ao ouvir as palavras cereja da luz mística.